Bem-vindos ao Mental Ship, onde o conhecimento dobra a cada informação. A gente continua hoje a nossa jornada por uma das maiores histórias de sobrevivência de todos os tempos, a incrível viagem de Ernest Shackleton. Chegamos ao terceiro episódio, Prisioneiros do Gelo. E aqui, pessoal, a ambição da exploração dá lugar a uma batalha desesperada pela própria vida. Por meses, a tripulação do Endurance viveu com aquele medo constante do gelo. Agora, esse medo se tornava a mais brutal realidade. O navio, que era o lar deles, a fortaleza, a única ponte com o mundo que conheciam, estava morrendo. A expedição tinha chegado ao seu momento mais sombrio. Mas antes do silêncio final, veio o som. Um som que iria assombrar aqueles homens pelo resto de suas vidas. O som do fim do mundo deles. Olha, no final de outubro de 1915, a pressão do gelo chegou num nível inimaginável. O que antes eram movimentos lentos, ameaçadores, virou um ataque violento, direto. Como o capitão Worsley descreveu, placas de gelo com metros de espessura eram arremessadas no ar como se não fossem nada, como se fossem cortiça, esmagando tudo no caminho. Tudo começava com um estrondo ao longe. Um barulho colossal, sabe? Era um fenômeno da natureza tão grande que mal dava para compreender, como escreveu o médico Macklin. Era a Antártida, com toda a sua força, se concentrando sobre aquela pequena casca de noz de madeira. E esse estrondo então se transformava num gemido. Um gemido contínuo, agonizante. Eram as vigas do Endurance, a espinha dorsal do navio, protestando, estalando, se partindo. A cada rangido era um pedaço da esperança daquela tripulação que se desfazia junto. O impacto psicológico disso foi imenso. Não era só um barulho, era uma sentença de morte. Cada homem ali a bordo sabia exatamente o que aquele tom ameaçador significava. O navio não ia aguentar. A batalha estava perdida. E aí a gente chega no momento decisivo. Diante do inevitável, a liderança foi posta à prova. O navio estava condenado, mas e os homens? Essas foram as palavras de Frank Wild, o segundo em comando. Sem drama, sem pânico. Só uma aceitação calma, sombria, da realidade. Com essa frase simples, a expedição imperial transantártica oficialmente terminava. E a expedição de sobrevivência tinha acabado de começar. O abandono foi uma operação metódica no meio do caos total. Suprimentos vitais, os barcos salva-vidas, os cães, tudo foi levado para a segurança. Bem, para a segurança instável do gelo. Mas isso teve um custo terrível. Para conservar as preciosas rações, os filhotes mais novos e o gato da expedição, o amado Mr. Ship, tiveram que ser sacrificados. Uma decisão brutal, mas que eles julgaram necessária. E esse gesto ilustra de forma brilhante a liderança de Shackleton. Num ato simbólico, ele pegou as moedas de ouro que tinha e jogou na neve. A mensagem era cristalina. A riqueza do velho mundo não valia absolutamente nada ali. A única coisa que importava era a sobrevivência uns dos outros. Ele também arrancou páginas da Bíblia, guardando só as que traziam conforto e inspiração. Por quase um mês, os destroços do Endurance ficaram ali, visíveis, como uma lembrança fantasmagórica do que eles tinham perdido. Aí, no dia 21 de novembro, os homens observaram em silêncio enquanto a popa do navio se erguia uma última vez, antes de deslizar para sempre sob o gelo e desaparecer. Eles estavam sozinhos, completamente sozinhos. Eles não estavam apenas longe de casa, eles estavam fora do mundo. O Endurance não era só um navio. Era uma ideia, um símbolo da ambição, da coragem daquela era heróica da exploração antártica. O fim do navio foi o fim de um sonho, mas não o fim dos homens que sonharam. Começava uma nova fase da jornada. Como é que se sobrevive quando o chão debaixo dos pés é um pedaço de gelo flutuante e instável no meio do oceano mais hostil do planeta? Shackleton sabia que o maior inimigo agora não era só o frio, era o desespero. Então ele imediatamente instituiu uma rotina rigorosa. Caça, vigia, treinamento dos cães, tudo era feito com um propósito, para manter as mentes e os corpos ocupados, para combater a monotonia esmagadora e aquela sensação de que não havia mais esperança. A natureza dos desafios mudou completamente. A bordo do Endurance, o perigo era físico, vinha de fora. Agora, no que eles batizaram de acampamento paciência, os maiores perigos vinham de dentro. A fome, o tédio paralisante e, o pior de todos, a perda da esperança. Era uma guerra psicológica. E o foco dessa guerra psicológica rapidamente se tornou a comida. O corpo queimando calorias o tempo todo só para se manter aquecido, a comida virou uma obsessão.
Como escreveu o Worsley, todos os pensamentos giravam em torno da próxima refeição. A gordura de foca, que antes era intragável, se tornou uma iguaria valiosíssima. Então, diante dessa pressão física e mental implacável, o que impede um grupo de homens de se desintegrar? A resposta está na liderança e na resiliência do ser humano. A genialidade do Shackleton não foi ter impedido a perda do navio. Isso era impossível. Foi garantir que quando o navio se fosse, o espírito da tripulação não fosse junto. Ele redefiniu a missão. O objetivo não era mais a exploração, mas a sobrevivência de todos, juntos. Esse era o verdadeiro conflito, a força indiferente da natureza contra as únicas armas que os homens tinham. Contra a pressão esmagadora do gelo, eles tinham a disciplina e a rotina. Contra o frio implacável, o calor da camaradagem. Contra o silêncio desolador, as músicas e as histórias. E contra a desesperança, a liderança e o propósito inabalável de um homem que se recusava a desistir. O Endurance era feito de madeira e ferro, e ele quebrou. Mas a expedição era feita de algo muito mais forte. Eles perderam o navio, mas não perderam uns aos outros. E essa era a única coisa que poderia talvez salvá-los. Abandonados num bloco de gelo à deriva, a jornada deles estava apenas começando. No próximo capítulo, Shackleton lidera seus homens na travessia impossível do gelo, uma marcha de dor, coragem e fé. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva e compartilhe, assim o conhecimento dobra a cada informação. E se quiser apoiar o canal e mergulhar ainda mais fundo nessa história incrível, o link para comprar o livro está na descrição. Até a próxima!